Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, o tema da palavra de hoje gira em torno de como aproveitar o tempo. Amém? Glória a Deus. Esse seria o nosso alvo, né? O nosso tema central. Amém? Para trazer essa mensagem bíblica, nós temos de nos basear em alguns dos livros do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada. Amém? Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Eu selecionei aqui o livro de Marcos, capítulo 13, versículos do 32 ao 37, que vai esmiuçar esse tema, vai afunilar a mensagem, a direção da mensagem, e vai trazer aí notícias sobre o sermão profético, né, de Jesus, né? Nesse caso aqui, nós vamos falar da vigilância. Amém? Então veja o que diz aí. Veja o que diz aí em Marcos, falando sobre o sermão de Jesus, não é? O sermão profético continua, a vigilância. Amém? Glória a Deus. Então, em se tratando de como aproveitar o tempo, né? Como aproveitar o seu tempo, nós vamos nos basear no que Marcos refletiu acerca no que Marcos se pautou, né? No que Marcos se apoiou no concerne ao sermão do monte de Cristo. Amém? Ele pegou aí o sermão da vigilância, não é? Como os irmãos bem sabem, Jesus, ele profetizou, não é? Ele discutiu, ele proferiu o sermão do monte ou da montanha. Amém? E esse grande sermão foi dividido em várias partes, né? Também essas partes também foram chamadas de cada parte de sermão, né? Então são vários sermões para compor um grande sermão profético. Amém? Então veja o que diz aí em Marcos. O sermão profético continua, a vigilância. Então nesse caso aqui, nós vamos tratar da vigilância. Amém? É um dos sermões de Cristo. Glória a Deus. Então, para quem não achou, ainda há tempo. Procura aí. Abra sua Bíblia no livro de Marcos. O capítulo é o capítulo de número 13. Os versículos vão de 32 a 37. Amém? Depois a gente faz outras leituras complementares para nós podermos expandir o nosso entendimento acerca do tema proposto.
esse tema recortado do outro tema central. São temas bíblicos, irmãos. Amém? Então, leiamos Marcos 13, do 32 ao 37. O sermão profético continua. A vigilância. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Isso é bênção dos céus, irmãos, tá vendo? Uma mensagem simples, né? Porém essencial para que nós tenhamos aproveitar o tempo de uma forma sensata, né? De uma forma proveitosa, de uma forma que nós não percamos as bênçãos que o Senhor tem para nos dar. Amém? Glória a Deus. Veja aí que Jesus é bem direto, né? Marcos resgatou essas palavras. Aqui na minha Bíblia, essas palavras elas estão escritas de vermelho. O que quer dizer com isso? Quer dizer que nesse trecho do sermão de Cristo, o qual Marcos está explicando, não há outra referência senão as próprias palavras do Mestre. Amém? Eles estão escritos de vermelho. Quer dizer que essas palavras aqui ditas nessa noite, esse texto bíblico lido aqui nessa noite, ele faz menção à própria mensagem do Mestre, a própria mensagem que Jesus proferiu antes de ir para o Sinédrio, né? Qual o contexto em que Jesus se encontrava nesse exato instante aqui? Jesus tinha sido preso, estava acorrentado, estava na cadeia, somente aguardando o chamado do julgamento, o chamado para ir para o Sinédrio, né? Ser condenado, ser julgado, e dali para frente ele seguir o seu destino. Amém? Provavelmente ele ia falar com algumas autoridades, né? Então Jesus ele antes de ele partir nessa sina dele, ele ainda reproduziu, né, alguns conselhos, né, algumas palavras de sabedoria, amém? Falando acerca da vigilância. Por que, irmão Miqueias, Jesus fez essa reflexão? Jesus era um ser, Jesus foi um homem, Jesus foi um homem muito sábio, que refletiu
a sua situação e a situação do seu povo naquele tempo, amém? Durante ali, né, sobre o martírio, né, de Herodes, rei Herodes, né, dos grandes reis ali de Israel, não é? E que eles também tiveram bastante pressão, né? Vindo aí pressões como imposto, pressão social, pressão política, né? Da cultura vinda do Império Romano, que circulava por toda aquela redondeza, né? O Império Romano ele saía de onde hoje é a Itália, né? E ele vinha descendo ali a Europa, né? Até chegar no mundo árabe, né? No Oriente, onde hoje é o Oriente Médio, né? E até mesmo passando pela África, né? No Egito, o Império Romano também esteve presente, né? Onde viveu Cleópatra, né? Onde viveu muitas dessas rainhas que nós conhecemos, da própria Bíblia mesmo. Amém? Então, no Antigo Egito, não é? Então Jesus, ele foi um homem que ele pensou a sua época, o seu tempo e as condições de vida que aquelas pessoas viviam. Então, no último momento ali, né, mesmo aguardando, né, ir para o Sinédrio, Jesus, ele reproduziu, ele proferiu mais um sermão, né, que falava ali sobre a vigilância, ou seja, até no último momento, não é, antes de sair daquele ambiente hostil, amém? Jesus não se demonstrou preguiçoso, amém? Jesus se demonstrou de forma, Jesus se dirigiu ao mundo e toda aquela existência de forma plausível. Por quê? Porque ele fez questão de, mais uma vez, ser criativo, amém? E levar uma mensagem de consolo, de esperança para com a sua condição e a condição de todo o contexto que o cercava. Amém? Glória a Deus. Veja o que diz a palavra. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, o que Jesus quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o ato de vigiar é você muitas vezes se desencontrar desinformado, não é? Quanto à data e ao momento certo, não é? Que irá retornar, que aquela pessoa irá retornar. É uma situação de total falta de conhecimento porque
Porque segundo Jesus diz, nem os anjos e nem o Filho sabem quanto ao tempo exato, não é, que se tem que vigiar, porque não há uma informação exata, não há ali nenhuma indicação de tempo, não é, de dia e hora, qual a duração que se tem de vigiar. Isso tudo é que se tem, né? Senão o Pai, né? Somente o Pai é que vai saber dizer, né? Que vai bater ali na porta e vai dizer, olha, esse é o momento que cessou a vigilância, porque eu voltei. Amém? É gloriosa essa mensagem, né, irmãos? Então, Jesus tenta passar aí para o ouvinte que há algo superior a nós. Muitas vezes nós estamos ali, né, vigiando, mas nós não temos de nos preocupar qual a data e o tempo em que o Pai retornará, não é? Porque nem os anjos e nem o Filho, eles sabem, né, a hora exata, o dia exato que deve cessar aquela vigilância. Amém? Porque o Pai não voltou, porque somente o Pai, né, alguém superior ali, né, todo-poderoso, né, o Deus onipotente, é que pode retornar e que aquela vigilância cesse, que aquela vigilância tenha um fim. Amém? Glória a Deus. Veja o que diz o versículo. Irmãos, você pode se referir aí, por exemplo, ao caso de Jacó. Jacó segurou o anjo e não quis soltar. Amém? Como aconteceu nos antigos, com os antigos, né? Os antigos profetas, né? Está no Velho Testamento. Amém? Jacó, ele foi visitado por um anjo, e naquela luta ali ele agarrou o anjo e ele falou, não vou largar, porque eu quero a minha vitória, eu quero a minha bênção. E ali eles se debateram, mas Jacó, ele foi forte, ele foi perseverante a Deus, porque ele acreditava que aquele anjo tinha uma bênção para lhe dar. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, sejamos perseverantes, né? Sejamos pacientes na luta ou na dor, não é? Na doença ou na felicidade, sobre aquilo que nós almejamos, não é? Não sejamos preguiçosos, não é? Não sejamos desacreditados, não estejamos desacreditados, né? Porque quando o Pai voltar, né, a nossa bênção vai chegar. Quando Deus abrir as portas dos céus, nós o encontraremos em toda a sua majestade e poder. E todo aquele seu pedido, todo aquele seu clamor, até mesmo aquela sua angústia, cessará, e
os pedidos serão atendidos a Deus, né? Veja o que diz o versículo 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então, Jesus, ele deixa bem claro que é importante, é de suma importância que o irmão coloque os seus olhos atentos, não é? Nesse ato de vigilância, né? E que também que o irmão aguarde em oração. A importância da oração, a importância de você estar sempre em preces, né? Vibrando boas energias para os céus, para o universo e para toda aquela atmosfera que o cerca. Amém? Cante um louvor, leia a Bíblia, leia um livro. Nós temos visto muito isso na escola bíblica. Amém? A importância de não somente estudar a lição da escola bíblica dominical, mas também ensaiar os louvores, os cânticos ali na revista bíblica relacionados àquela lição, aquele conteúdo bíblico. Amém? E mais que isso, e mais que isso também, é ler as referências bibliográficas que fazem menção ao conteúdo de aprofundamento, né, para aquela lição. Amém, irmãos? São outros livros que não estão ali, que você vai ter que buscar, você vai ter que correr atrás, para você poder ler, para você saber em qual realidade aquela lição ali vai se aplicar no dia a dia. E dessa forma você vai aprendendo a viver, você vai aprendendo a conquistar o seu universo. Amém, irmãos? Então, o irmão vigiar e orar é isso. É o irmão realmente buscar o conhecimento celestial, buscar as orientações dos céus. Amém? Porque não sabeis quando chegará o tempo, não é? O dia em que o irmão vai ter uma oportunidade para poder dar uma lição, para o irmão proferir um testemunho, amém? Para o irmão contar uma bênção. E aí? Nós não sabemos qual que é o tempo, qual que é a hora exata, qual que é o dia em que nós vamos ter de dar um conselho para alguém, não é? De ter aquela conversa com certa pessoa ou em certa situação. Amém? Então é importante que estejamos também não somente de olhos atentos, vigiando, mas também orando, não é? Ali testando a nossa fé, experimentando algo novo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Quem pode dar um brado de glória nessa noite, glorifica a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é teu nome, meu Pai. Deus, poder de glória, Deus de poder de glória, Deus de mistério, Deus de poder. Oh, glória, aleluia. Glorifica Jesus, irmão, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida repleta de felicidade e realização, tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito material. Amém?
Glória a Deus. Primeiramente no âmbito espiritual, né, irmãos? Nós precisamos ter este momento com Cristo. Nós precisamos fazer mais devocional, irmão. Você precisa fazer o seu devocional a cada dia, a cada semana, para que o irmão dê o primeiro passo e pise em solo rochoso. Amém? É importante que o irmão pise em solo rochoso. Amém? Agora, se o irmão acorda com o pé esquerdo, como se estivesse pisando em areia, né? E o que é pior ainda, areia movediça, né, irmão? O irmão só vai afundando, aquele sono profundo, o irmão não levanta, não acorda, não vai vigiar, não vai orar, não vai buscar a Deus. Chegará o dia do arrebatamento da igreja e o irmão não estará preparado, porque o irmão não é vigilante. Amém? Então é importante, irmão, que nós não sabemos o tempo exato que Deus vai voltar para buscar a sua igreja. É preciso que estejamos sempre de olhos sempre atentos, vigiando e orando. Glória a Deus. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Então aqui, Jesus, ele se utiliza de uma situação, não é? Ele cria um ambiente, não é? Ele fala aí que é como se um homem partindo para fora da terra, não é? Deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Então, Jesus, ele cria um contexto ali que exemplifica perfeitamente o que ele está querendo ensinar, que ele precisa ensinar, não é? Imaginemos que há ali, né, uma terra, não é? Por exemplo, pega aí uma fazenda, não é? Normalmente uma fazenda ela tem grandes proporções de terreno, não é? Tem bastante lotes de terra, não é? Ali tem lugar para pasto de boi, ali tem o ambiente só dos cavalos, tem o ambiente só dos bezerros, tem o ambiente só das vacas, né? Tem o ambiente só do plantio, para o irmão semear, para o irmão colher, né? Só o roçado. Então é uma grande proporção de terra, é um terreno imenso. Tem o açude só dos peixes, 2, 3 açudes. Como não sabe, um açude, ele é uma vala d'água imensa, não é? Que ele compreende praticamente 2, 3 quintal de casa comum que nós temos na cidade, no centro urbano, amém? Então, agora imagina 2, 3 açudes, 4, 5 açudes de peixes, né? Uma grande criação de peixe. Então, essa terra, ela compreende uma grande proporção de terreno cercado, onde há uma vastidão de criaturas e grandes proporções onde se encontra a natureza, árvores, né? Água, grama, amém? E o que Jesus ele propõe aqui? Ele propõe que imaginemos que um certo homem, não é, precise sair dessa terra, porém ele
ele não a abandonasse. Ele não a abandona. Ele precisa se retirar da terra, dessa terra que nós descrevemos, né, no nosso imaginário, e ele não abandona. Ele precisa se retirar. Então o que ele faz para a terra não ficar ao léu, para a terra não ficar abandonada? Ele, mesmo deixando a sua casa, amém? Mesmo deixando a sua terra, suas propriedades, a sua propriedade de terra, o seu imóvel, a sua casa, ele desce ordens a alguns servos que estão ali, a alguns empregados, né? Acerca do seu patrimônio, acerca de toda a sua obra, não é? E ele fizesse a seguinte ordem, não é? E ele deixasse a seguinte ordem. Além disso, né, além de todos esses empregados, ele também deixasse uma responsabilidade para um certo vigilante, para um porteiro que ali se encontra, não é? E a ordem é bem clara, é que se vigie, né? É que sejais vigilante com relação a toda aquela obra, amém? Aquela obra patrimonial, amém? Glória a Deus. Então, a ordem, o mandamento desse homem que se retira da sua terra, que deixa a sua casa, né, que se ausenta do seu lar, é que os seus servos sejam os responsáveis pelaquela posse, né, ou pelaquela obra, e que o porteiro seja vigilante. Então ele deixa ali uma última ordem, não é? Para o porteiro. Ele ordena para que o porteiro, vigilante daquela propriedade, para que ele seja vigilante, para que ele vigiasse aquela propriedade, aquela casa e aquela terra. Amém? Então, é essa situação que Cristo estabelece no seu sermão, não é? É uma situação aí, irmãos, que envolve relação empregatícia, não é? Se o irmão for querer traduzir, né, para os dias de hoje, em muitas situações, né, não é muito diferente como foi no passado. Você vê aí que tem uma propriedade, né, tem uma posse de terra, tem uma casa e também tem empregados que são responsáveis, né, pelaquela obra. Amém? E acima de tudo também tem um vigilante, tem um porteiro ali que é responsável por vigiar aquela posse de terra, aquela casa, aquela propriedade, aquele imóvel. Amém, irmãos? Então, Jesus aqui, ele já chega num ponto em que ele falou que nós devemos ser vigilantes, nós não devemos, mesmo sem saber o tempo, o dia e a hora exata, nós devemos perseverar em vigilância. Amém, irmão? Por quê? Porque pode acontecer que um dia, né, o irmão precisasse sair de sua terra, ou até mesmo de sua casa,
e que quem vai cuidar daquele lugar? Jesus é bem claro na recomendação, né? Aqui Jesus já chega num nível de esclarecimento bastante direto, bastante. Ele é bem claro. Ele diz que nesse caso o irmão tem que dar ordens aos seus empregados, né? Ordens relativas àquele patrimônio. E que também que é importante que se deixe um recado para o porteiro vigilante ali daquela casa, não é? Daquela posse. Daquela posse patrimonial. Que o porteiro seja vigilante, que se vigie, né? Que se olhe, que esteja sempre atento, que o porteiro esteja sempre atento e cauteloso com relação à vigilância, né? E aos cuidados que tem que ter para que se guarde da forma apropriada aquele lugar. Amém? Glória a Deus. É aí que Jesus começa a ser claro, a se dirigir com proeminência com relação àquilo que ele quer que vigie e o porquê que ele quer que vigie. Porque o irmão está se ausentando do lar, né? E que agora outras pessoas virão cuidar daquilo ali. Amém? É algo importante, irmãos. É como a noiva que a igreja aguarda, que o Senhor aguarda, para quando chega o dia nupcial, aquela cerimônia seja realizada com êxito, com louvor e glória. Amém, irmãos? Então o irmão pode relacionar a outros trechos da Bíblia, ao arrebatamento da igreja, como está em Apocalipse. Amém? Porque há o dia que a noiva virá, o noivo virá e levará o filho do cordeiro consigo. Amém? Para as núpcias. Isso é importante, não é, irmãos? Você pode relacionar com outras partes da Bíblia. Nós falamos aqui de uma história bíblica do Antigo, que se encontra no Antigo Testamento, o caso de Jacó, né? Mas também você pode relacionar essa palavra com o livro de João, né? Que está no Apocalipse. Amém? A volta do noivo, né? O encontro da noiva com o noivo para as noites de núpcias, né? Um momento glorioso. É preciso que se estejais atento, sejais vigilantes em oração, e sempre em oração, para que se aguarde que aquele momento, o momento certo em que essa situação gloriosa chegue o seu tempo e que se realize todos os pedidos dos santos anjos e de Deus que está lá na glória. Amém? Que é esse grande encontro da igreja. Glória a Deus. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Então aqui
veja o que Jesus Cristo, ele fala quando ele diz, quando ele faz menção quando ele dá mais um passo com relação ao tema da vigilância. Vigiai, veja bem, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Então, Jesus, mais uma vez, ele recomenda que sejais vigilante, porque chegará a hora em que o Senhor da casa irá retornar. E porém, não há uma informação exata de qual o momento certo em que ele chegará. Amém? Pode ser que seja à tarde, né? Pode ser que seja durante o dia, não se sabe. Pode ser que seja à noite, né? Durante a noite, não se tem essa informação. É um momento em que o Senhor da casa pode voltar. Pode ser durante o dia, pode ser durante a noite, né? Porém, se não estejais vigiando, o Senhor da casa pode te pegar de surpresa. Pode ser que seja até ao cantar do galo, né? Pelas madrugadas. Quando se vigia uma casa, se vigia até o cantar, até o amanhecer. Amém, irmãos? Esse é o exemplo do bom vigilante. Amém? Por quê? Porque pode ser que seja pela manhã, não é? O dono da casa retornou. Qual horário foi, vigilante? Foi durante a manhã. Amém. Então, parabéns. Você guardou direitinho esse recinto. Esse lar foi muito bem cuidado. Amém? E independente do tempo, né? Se foi durante o dia que o Senhor da casa voltou, ou foi durante a noite, ou foi pela madrugada, e até mesmo pela manhã, né? O irmão vigiou direitinho, cuidou direitinho dessa casa e não foi pego de surpresa, né? Assim que o Senhor da casa retornou, em um desses momentos, o irmão estava perseverante, estava vigiando. Amém? Glória a Deus. Quem pode dar um brado de glória, glorifique. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmão, Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. E Ele demonstra isso em sua palavra. Por quê? Porque só Deus pode guardar a sua vida, pode guardar a sua alma. Amém? Por isso ele faz boas recomendações, ele não deixa de te ensinar, ele não deixa de transmitir ali o exemplo da bondade, o exemplo da perseverança, e até mesmo, porque não, da esperança, né, irmãos? Glorifica Ele, porque Ele é digno de poder e glória, irmãos. Deus é misericordioso, Deus, Ele é um Pai amoroso, que não deixa os seus filhos desamparados. Não importa a hora nem o dia, Deus vai sempre estar guardando os seus filhos de todo mal. Amém? Levando o reabastecimento alimentício, né? Suprindo todas as necessidades,
seja elas quais forem, na sua vida material e na sua vida espiritual. Amém? Glorifica a Ele, porque Ele é digno de poder e glória. Ele é um Deus todo-poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja glorificado nas alturas e em toda a terra. Glória a Deus. Glória seja dada a Ele. Para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Glória a Deus. Então, Jesus, ele, em suas últimas palavras relacionadas ao sermão da vigilância, ele faz questão de arrematar o seguinte caso, que mesmo que o irmão for pego, que aquele vigilante for pego de surpresa, não é? Ele não seja encontrado dormindo. Por quê? Porque como o irmão está vigiando, como o irmão está de olhos atentos, né? Em oração, sempre em oração, ele não vai estar ali adormecido, não é? Despreparado ou até mesmo desacordado, não é? E dessa forma o irmão não será pego de surpresa ali durante aquela vigilância. Amém? Glória a Deus. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Então, a última palavra de Cristo com relação ao sermão da vigilância, esse sermão profético, é que sejamos vigilantes, que estejamos sempre vigiando, que a ordem que Jesus dá é a seguinte, é uma ordem interrogativa, né? É uma palavra de ordem, amém? E qual que é a palavra? A palavra é vigiai, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos ler em Lucas 12, do 35 ao 40, para ver o que diz a nossa leitura complementar relacionada ao sermão da vigilância. Amém? Lucas 12, do 35 ao 40. Vejam o que diz mais aí. O que diz mais aí em Lucas. Né? Lucas foi mais um discípulo de Jesus que reproduziu o seu sermão, nesse caso é o sermão da vigilância, esse sermão profético, de forma interpretativa. Né? Marcos reproduziu as palavras de Cristo e Jesus também ele reproduziu, e Lucas ele também capturou, né, mais um trecho do sermão de Cristo. Amém? Então veja o que diz, o que Lucas diz no capítulo em um dos capítulos de seu livro, né, que aqui é demonstrado no capítulo de número 12. Amém? A parábola do servo vigilante. Amém? A mensagem também proferida em Mateus 24, do 45 ao 51. Amém? Leiamos do 35 ao 40 para ver o que Lucas ele captou de Cristo ao proferir o sermão da vigilância. No caso aqui, Lucas chamou de a parábola do servo vigilante. Amém? Glória a Deus. Então, aqui tem algumas leituras complementares que vai nos fortalecer a
vai nos dar um norte para esse tema da vigilância, para esse tema de como nós aproveitarmos o nosso tempo da melhor forma possível. Quando se fala de aproveitar algo, se fala de algo bom, não é? De se fazer aquilo da maneira apropriada, da maneira certa. Amém? Glória a Deus. Então, vejamos a parábola do servo vigilante. Versículo 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando, em verdade vos digo, que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Glória a Deus. E ele deixa aí como recomendação que se lê também em Mateus, capítulo 24, versículos 42 ao 44. Amém? A gente vai fazer assim, a gente vai ler Mateus 24, do 42 ao 44, e depois a gente lê Mateus 24, do 45 ao 51. Amém? Glória a Deus. Para a gente poder encerrar a nossa pregação de hoje. Então, o que diz aqui nessa passagem de Cristo, nessa passagem bíblica em que Cristo está proferindo o seu sermão da vigilância? Lucas, ele denominou esse trecho como sendo a parábola do servo vigilante. Amém? Então, ele captura alguns exemplos em que Jesus citou em seu sermão e que esses exemplos eles servem como parábola, como uma explicação, né, um esclarecimento do que é ser um servo vigilante. E o motivo, né? Eu acho interessante que ele fala aqui. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando, em verdade vos digo, que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Amém? Glória a Deus. Então é maravilhoso, né? Outro trecho que eu acho bastante interessante, né, é quando ele diz o seguinte: sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Amém? Glória a Deus. Então, são duas situações bastante importantes aqui na parábola do servo vigilante. Não é? Ela tem a ver
com ela tem a ver com um certo reabastecimento alimentício. Bem-aventurado, ou seja, quer dizer, feliz é aquele servo que, estando vigiando, chegará o momento em que se assentará à mesa e será servido, né, ou será servido ali, né, aquele alimento, né, para o seu corpo, amém? E por que não para a sua alma, não é, irmão? O outro trecho muito importante dessa parábola é que quando o pai voltar, né, se estejais vigiando, virá o ladrão, também o ladrão, e não chegará a minar a sua casa, né? Não chegará a furtar ali o seu lar, né? O recinto onde o irmão mora. Por quê? Porque o irmão foi um servo vigilante e o infortúnio não chegou à sua tenda. Amém? Glória a Deus. Então, vamos ler também em Mateus 24, versículo 42. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mateus, versículo 24. Mateus capítulo 24. O sermão continua. Exortação à vigilância. Do 42 ao 44. Veja o que diz aí as palavras de Cristo, segundo Mateus. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Glória a Deus, né? Ele recomenda que sejais vigilantes, pelo seguinte motivo: para quando o ladrão vir, não estejais despreparados, estejais sempre atentos, sempre ali, estejais acordados, não é? E não permitas que tal furto ou tal infortúnio chegue até o seu lar, amém? Mateus também ele resgata o seguinte aspecto da mensagem de Cristo, não é? Por isso estáis vós apercebidos, né? Estejais atentos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Então, Mateus deixa claro que a qualquer momento é importante que o irmão sejais vigilante. Por quê? Porque não se sabe a hora exata, o momento exato em que o Filho do Homem virá lhe visitar. E que dessa forma o irmão não estejais desapercebido. Amém? Despreparado, né? Estejais pronto, estejais ali, não é? Estejais preparados, estejais de acordo com o script está
recomendando, né, para que não sejais pego de surpresa e que não perca ali a vinda do Filho do Homem. Amém? Glória a Deus. Seguindo, Mateus 24, do 45 ao 51. O sermão continua, a parábola dos dois servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém, irmãos? Então, dá para entender, né, o que Cristo quer dizer, segundo relatou Mateus, né, quando ele fala sobre o sermão, a continuação do sermão de Cristo, na parábola, para ser mais exato, aqui na parábola dos dois servos. Amém? É importante que o que Mateus relatou aqui das palavras de Cristo, que não é interessante que haja dispersão, né? Que você perca ali o foco, né, da vigilância, que o irmão não perca o foco, o irmão não perca a atenção, né, daquele cuidado que tem que ter para com aquele ambiente. Amém? Porque quando o dono da casa retornar, né, não haja ranger de dentes, não haja pranto. Amém? E nem punição. Não é, irmãos? Então é isso que Mateus resgata do sermão de Cristo. Amém? Aí nesse trecho. Glória a Deus. Então, nós relatamos aqui sobre o sermão da vigilância de Cristo, né? Um dos sermões que foram proferidos ali no grande sermão, no grande sermão do Cristo, né? O sermão da montanha. Amém? Nós tivemos aqui, pode fechar sua Bíblia, nós tivemos aqui a explicação de Marcos, um dos discípulos de Cristo, né? Nós tivemos aqui os relatos de Lucas, né, a respeito do sermão de Jesus. Amém? E nós também tivemos a visão de Mateus, mais um discípulo de Cristo que fez questão de recapitular a mensagem da vigilância em um dos capítulos de seu livro, que está no Novo Testamento. Amém? Então, é importante que os irmãos, né, ouçam essas palavras e sigam à risca a recomendação da vigilância. Amém, irmãos? Muitos exemplos foram dados aí nesses livros bíblicos, não é? Não é mesmo? São mensagens sagradas, são mensagens essenciais para a vida humana e para uma boa relação do homem com a natureza, do homem para com um bom convívio do homem para com o seu próprio lar, não é? Ou para o lar de alguém que se está
aguardando a vinda. Amém? Também é importante uma boa relação social entre servos e conservos, porque aí não haverá infortúnio relacionado a vândalos, né? No caso aí foi dito, foi falado sobre os ladrões, né? Há uma grande ameaça de ladrões, uma grande onda aí de ladrões querendo causar atos terroristas, né? Vandalismos, depredações com relação ao patrimônio público, né? E até mesmo a propriedade particular, amém, irmãos? Então, a Jesus recomenda estejamos sempre atentos, né? Estudemos esses casos aqui citados, né? Para que não sejamos pegos de surpresa, nem pelos ladrões e nem mesmo pelo dono da casa ou dono daquela propriedade, amém? E não venhamos cair na cilada do inimigo, não é, irmãos? Glória a Deus. Que não venhamos perder a hora e nem o dia em que iremos receber uma visita de surpresa, para que não haja infortúnio algum sobre aquela obra ou aquela pessoa. Amém? Glória a Deus. Oremos a Deus em gratidão a mais uma pregação gloriosa, uma mensagem de poder, uma mensagem aí que veio para acalmar os ânimos, acalentar os nossos corações, né? E para que sigamos firmes na gloriosa promessa do Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade em que estivemos na Tua presença, glorificando e exaltando o Teu santo nome, Pai. Refletindo e proferindo, Senhor, palavras gloriosas, Senhor, palavras harmoniosas acerca dos Teus mandamentos, Senhor, da Tua lei, Senhor, a lei divina, ó Pai. Recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe, Senhor, o nosso clamor, Senhor. Nós rogamos, Senhor, a Ti, para que o Senhor abra as portas dos céus, ó Pai, e o Senhor nos receba de braços abertos, Senhor. Que essa mensagem gloriosa entre nos nossos corações, que nós possamos ser, Senhor, seres humanos restaurados, Senhor, revigorados, Senhor, que haja vigor em nossas vidas, ó Pai. É tudo que nós pedimos e te agradecemos, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Cuida, Senhor, de cada um que aqui esteve envolvido nessa obra, Senhor, para que o Teu reino seja um reino de poder e glória, Senhor, repleto de maravilhas, formosuras e belezuras, Pai. Para isso que nós rogamos, Senhor, as Tuas bênçãos, o Teu olhar, Senhor, sobre o Teu povo, Pai. É o que eu te peço, te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Feche a sua Bíblia. Nós encerramos aqui mais uma palavra de Deus, né, baseado nas Sagradas Escrituras. O irmão agora pode ficar à vontade para poder encerrar este momento santo. Glória a Deus.